Olá, queridos, bem-vindos à Escola Bíblica Online. Que alegria ter você conosco mais uma semana. Nós continuamos o estudo da Palavra de Deus sobre a igreja em Jerusalém. Esta igreja que é marcada pelo Pentecostes, pelo amor, pela ação do Espírito Santo em sua vida e através dela. Nós temos extraído, ao longo deste terceiro trimestre do ano, lições muito relevantes para o nosso ensino, para a nossa edificação, para que nós possamos servir ao Senhor com este modelo de igreja que foi estabelecida por Cristo na terra e que vive para a glória do nome do Senhor. A nossa lição desta semana é a lição de número 9, que tem por título Uma Igreja que se Arrisca. E o nosso texto áureo está aqui em Atos, capítulo de número 7, o versículo de número 55. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Este texto que fala sobre a vida do diácono Estevão, que é este homem que nós vamos estudar nesta lição e tomar como exemplo para aquilo que a lição se propõe a nos ensinar. Nossa verdade prática fala que a igreja foi capacitada por Deus para enfrentar um mundo que é hostil à sua fé e valores. Observe, portanto, que nesta verdade prática, que resume de forma sumária a nossa lição, nós temos três informações bastante relevantes para o estudo desta lição. Primeiro, ela fala sobre um mundo hostil à fé e aos valores. Esta é uma realidade que nós somos testemunhas nos dias que nós estamos vivendo, e assim foi durante toda a história da igreja. Depois, nós encontramos nesta verdade prática a informação de uma igreja que é alvo de ataques deste mundo hostil à fé e aos valores. Esta igreja somos nós, a noiva do Cordeiro, o corpo de Cristo. Terceiro, a verdade prática fala sobre uma capacitação divina para o enfrentamento. Veja que estas três verdades, estes três pontos que nós encontramos nesta verdade prática, eles vão concentrar aquilo que nós vamos estudar nesta lição. Como disse o personagem que nós baseamos o nosso estudo nesta oportunidade, é aquele jovem chamado Estevão. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vamos ver que Estevão fora um diácono. Ele está no capítulo 6 do livro de Atos do Espírito Santo, quando nós vemos a instituição do ministério diaconal, do ministério de assistência social da igreja, e ali se propõe a eleição, a escolha de homens que pudessem se dedicar a servir as mesas, enquanto os apóstolos se dedicavam ao ministério da palavra e às orações. Então, no verso 5 do capítulo 6, aparece pela primeira vez o nome de Estevão entre a lista daqueles 7 que foram escolhidos para este importante serviço, diz a palavra de Deus. Além de um diácono, Estevão também fora um jovem cheio de poder, porque depois de aparecer no versículo 5, nós encontramos a segunda menção a ele no versículo 8 do capítulo 6 de Atos, onde a Bíblia Sagrada o apresenta cheio de graça e de poder, fazendo prodígios e grandes sinais entre o povo. Veja que Estevão carrega uma unção divina na sua vida. Veja a grandeza desta unção na vida deste jovem. Ele foi chamado, escolhido para servir às mesas, um serviço de assistência social. Mas enquanto ele serve às mesas, Deus o usa para operar milagres e prodígios. E a Bíblia ainda fala que são grandes sinais. Ou seja, no servir das mesas, ele era um instrumento de Deus para operar milagres. Isso nos fala que quando nós nos dispomos a serviços que aos olhos humanos
parecem não ter grande valor, isto habilita a unção de Deus na nossa vida para nós vivermos coisas extraordinárias. E em terceiro lugar, Estevão é um jovem capacitado. Então ele é um jovem diácono, um jovem cheio de poder e um jovem capacitado. Isto porque a história destaca Estevão como um judeu de origem grega, portanto, ele estava preparado para dialogar, para se posicionar e para defender a sua fé. E esta última fala é o grande ponto da nossa lição. Estevão é marcado na Bíblia Sagrada como um jovem que soube defender a sua fé. E ele tinha capacitação divina, mas também do seu preparo intelectual e emocional para se posicionar diante das hostilidades dos seus perseguidores. Nós conhecemos a história daquele irmão que, na sua simplicidade, ao ler a Bíblia e encontrar um texto dizendo que a letra mata, impediu os seus filhos de estudarem, porque entendeu que a letra que a Bíblia se referia era o estudo. Na verdade, a Bíblia está falando sobre a lei. E estou mencionando isso para resgatar o valor de nós estudarmos, nos prepararmos, buscarmos informações fiéis ao texto sagrado, cursos, capacitações que nos habilitem a estarmos preparados para defender a nossa fé, assim como Estevão teve capacidade para fazer. Veja que estamos falando de um diácono que defende a fé. Isto parece até um contraponto do que acontece no capítulo 6 de Atos, onde os apóstolos decidem, inspirados por Deus e guiados pelo Espírito Santo, que eles se dedicariam ao ministério da palavra, enquanto jovens da qualidade de Estevão se dedicariam a servir às mesas. Este jovem, no entanto, é o primeiro, após esta decisão, a precisar defender a sua fé. Então não importa, irmão, qual é a sua função no reino de Deus, qual é o seu trabalho no reino de Deus. O que importa é que eu e você temos uma responsabilidade com a palavra de Deus. E Estevão mostra-nos a importância de nós estarmos preparados para defender a nossa fé e também para sofrer perseguição. Veja que a própria Bíblia Sagrada, ela pontua sobre estas duas dimensões de uma fé sólida, a defesa da fé e o preparo para sofrer perseguições. Quando lemos a primeira carta de Pedro, o capítulo 3, o verso 15, nós encontramos a Bíblia Sagrada dizendo que nós devemos estar sempre preparados para responder a todo aquele que nos pedir a razão da esperança que é em nós. E quando nós falamos sobre sofrer perseguição, quero destacar dois textos para os irmãos. Primeiro, o texto que está na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3 e no versículo 12, onde Paulo escreve: Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Não é uma possibilidade, é uma certeza. Vai haver perseguição quando nossa vida for uma vida piedosa. E também destacar o texto de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, no versículo 13, tudo posso naquele que me fortalece. Um texto muitas vezes tirado de contexto, porque o contexto fala exatamente sobre o preparo para passar por todo tipo de situação, incluindo as perseguições, e, portanto, a conclusão de poder em Cristo todas as coisas, porque é Ele que nos fortalece. E diante disso, nós temos duas perguntas. A primeira é por quê? Por que precisamos defender a nossa fé? Por que precisamos estar preparados para sofrer perseguição? Nossa lição vai pontuar que uma igreja bíblica sempre estará sob ataque. E eu quero exatamente frisar esta expressão igreja bíblica. Se estamos falando de uma igreja comprometida com a palavra de Deus, se estamos falando de uma igreja que é fiel ao texto bíblico, se estamos falando de um cristão
que tem compromisso genuíno com as Sagradas Escrituras, esta igreja, esta pessoa vai viver sob ataque. A sua fé vai ser questionada. Ele vai ser colocado sob pressão para dar razão da sua esperança. Os seus valores serão confrontados. Nós precisamos enfatizar que isto acontece quando nós estamos comprometidos integralmente com a palavra de Deus. Se nós somos crentes que trocamos a palavra de Deus, se nós somos uma igreja que substituímos o texto da palavra de Deus por mensagens motivacionais, apelos emocionais a um público que nós queremos que sejamos nossos seguidores, dificilmente nós seremos atacados. O que gera a atenção daqueles que são contra nós é a fidelidade às Escrituras. E é por isso que nós precisamos estar preparados para defender a nossa fé e para sofrer perseguição se necessário. Mais do que isso, a nossa lição também vai pontuar que precisamos estar preparados tanto para sofrer perseguição quanto para defender a nossa fé, que esta discussão que acontece com Estevão no transcurso do capítulo 6 não é meramente teórica. Veja que Estevão está operando milagres, prodígios, sinais. E nesta operação de milagres se levantam alguns da sinagoga chamada de libertos. Vamos ver também um grupo aqui de homens sirineus, alexandrinos, os da Cilícia, da província da Ásia. Todos eles são judeus da diáspora, ou seja, que estão espalhados, principalmente judeus helenistas, aqueles de fala grega. E estes homens se levantam contra Estevão, e se nós lermos o versículo de número 9 do capítulo 6, o texto diz que eles discutiam, ou em outra tradução, disputavam com ele. Esta expressão, discutiam, disputavam, vem do grego suzeto, que significa uma tentativa de sobrepor uma cosmovisão a partir de uma narrativa bem construída. Ou seja, são pessoas capacitadas para discutir. São pessoas que estão tentando imprimir uma heresia. São pessoas que estão tentando suprimir a verdade da palavra de Deus, tirar o poder de Cristo das Escrituras e da obra da salvação. E é contra estas pessoas que Estevão vai se posicionar em defesa da sua fé. Veja que esta discussão é mais do que teoria, é mais do que palavras, é mais do que um simples bate-boca. O que está acontecendo aqui é uma tentativa de suprimir a verdade das Escrituras. E por isso o posicionamento de Estevão. E nós temos que estar preparados para discernir estas coisas. Porque muitas vezes nós podemos incorrer no erro de entrar em discussões que não agregam e que não estão a serviço de uma heresia. Isto é perda de tempo. Nós temos que defender a palavra de Deus diante daquilo que de fato a ameaça, diante daquilo que de fato a coloca em xeque, pode comprometer e corromper a fé de alguém. E a segunda pergunta é: como podemos defender a nossa fé? Quero lembrar aos irmãos que recentemente, ainda este ano, estudamos sobre apologética nas nossas lições da escola bíblica, quando falamos sobre a defesa da fé. Então, Estevão vai nos resgatar aquilo que nós já aprendemos este ano, nos mostrando como eu defendo a minha fé. E a primeira resposta para esta pergunta é apontando para Jesus. Quando estes homens se levantam contra Estevão, até movidos pela inveja daquilo que Deus estava fazendo através da vida dele, eles vão inventar acusações, eles vão forjar acusações contra Estevão, dizendo que ele blasfema contra Deus, contra Moisés, para levá-lo até o Sinédrio. E quando interrogado sobre a sua fé, Estevão vai pregar uma única mensagem, extremamente poderosa, que tinha um único objetivo: apontar exclusivamente para Cristo. A mensagem que Estevão prega é uma mensagem cristocêntrica. E ele começa resgatando a história de Israel, desde Abraão, passa por José,
fala sobre Moisés e vai mostrando todas as vezes que o povo contendeu com Deus e com os homens de Deus, até chegar no clímax da sua pregação, que é o versículo 51 do capítulo 7, onde ele encerra a sua mensagem dizendo: homens teimosos e incircuncisos de coração e de ouvidos, vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Vocês fazem exatamente o mesmo que fizeram os seus pais. Qual dos profetas os pais de vocês não perseguiram? Mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vocês agora se tornaram traidores e assassinos. Veja que Estevão está pregando sobre Jesus. E a defesa da nossa fé precisa sempre estar baseada em argumentos que apontem para Jesus, que glorifiquem Jesus. Ele é a razão da nossa esperança. Jesus é o personagem principal da Bíblia Sagrada. Tudo na Bíblia Sagrada aponta para ele, e ele consuma tudo aquilo que antes aconteceu. Nele todas as coisas ganham sentido. Portanto, não temos o direito de forjar argumentos para defender a nossa fé que não contenham a centralidade de Jesus. O segundo aspecto que nos leva a defender a nossa fé é um bom testemunho. Se lembrarmos das características, dos requisitos desses diáconos entre os quais Estevão estava, nós vamos ver que a primeira coisa que se menciona no texto sagrado é que eles deviam ter uma boa reputação, um bom caráter, um bom testemunho. Isso está no capítulo 6 e no verso 3. Ou seja, muitas vezes nós não precisaremos usar palavras para defender a nossa fé. Muitas vezes nós não precisaremos usar mensagens elaboradas para dar razão da nossa esperança. Muitas vezes os nossos vizinhos, que às vezes questionam a qualidade da nossa fé, serão alcançados pelo testemunho que nós dermos, que glorifica ao Senhor e que é uma verdadeira mensagem prática daquilo que nós cremos e confiamos das Escrituras. Então a pergunta que eu te faço é: como está o teu testemunho? Este testemunho é um recurso essencial para que a sua fé seja considerada verdadeira e genuína diante dos homens. Foi Jesus quem disse que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. E em terceiro lugar, nós podemos dar razão da nossa fé sendo cheios do Espírito Santo. Estevão fora cheio do Espírito Santo durante toda a sua vida, e o pequeno registro que temos dela, nós o encontramos em todo o tempo cheio do Espírito Santo. E é o Espírito Santo quem guia nossas palavras, é o Espírito Santo quem nos dá temperança, é o Espírito Santo quem nos dá domínio próprio. Quem não tem o Espírito, ao entrar em um debate sobre a sua fé, ou ao ser perseguido por causa dela, apelará para argumentos humanos, apelará para palavras pejorativas. Quem é cheio do Espírito Santo, no entanto, tem equilíbrio para manter a sua postura de um servo de Deus diante das acusações. E vemos, irmãos, que Estevão, apesar de ministrar uma palavra tão poderosa, vai incitar a raiva daquelas pessoas, a ponto de eles o levarem para fora da cidade e o apedrejarem. Então, não é só a defesa da fé, é também o preparo para sofrer a perseguição. E no caso de Estevão, o martírio, a morte pela causa do Evangelho. Isto é ser uma igreja disposta a arriscar tudo por causa de Jesus. O que nos chama a atenção, e nós encerramos a lição, é que em meio à perseguição, Estevão vai ter uma experiência de glória. E assim é conosco. Quando nós somos perseguidos, afrontados, humilhados muitas vezes, nós ainda podemos ter uma experiência de glória. Veja que o texto sagrado vai nos dizer, inclusive no texto áureo da nossa lição, que Estevão estava cheio do Espírito Santo.
lá no começo, cheio do Espírito Santo, aqui já quase no final da sua vida, cheio do Espírito Santo. Esta é a primeira experiência de glória em meio às perseguições, a constância no Espírito. Nenhuma luta, nenhuma perseguição, nenhuma batalha, nenhuma afronta, nenhuma humilhação tem o poder de nos tirar a presença do Espírito e de nos tirar da presença do Espírito. Nós podemos permanecer cheios dele e na presença dele em meio às dificuldades. Em segundo lugar, o texto nos diz que ele fitou os olhos no céu. Ou seja, as perseguições não podem nos fazer tirar os olhos do céu. Elas podem nos tirar tudo, mas não podem tirar a direção para onde os nossos olhos estão voltados, olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Em terceiro lugar, Estevão declara no verso 56, eis que vejo os céus abertos, ou seja, nenhuma perseguição pode fechar o céu sobre nós. Pelo contrário, em meio às perseguições, o céu permanece aberto. Há um canal aberto entre nós e Deus. Em quarto lugar, Estevão contempla a vitória do Calvário, porque quando ele vê o céu aberto, ele vê Cristo em pé à direita do trono de Deus. E que testemunho poderoso é este? Não estamos falando de alguém que foi derrotado no Calvário. Pelo contrário, estamos falando de alguém que venceu no Calvário e está à direita do trono de Deus. E em quinto lugar, Estevão também demonstra a capacidade de perdoar. O que você faz quando você é perseguido? O que você faz quando você é afrontado? Estevão, já sendo apedrejado, ele ora dizendo, não lhes condenes por causa deste pecado. Perdoa o Senhor. Isto é a virtude de um verdadeiro servo de Deus que está disposto a arriscar tudo por causa do Senhor. E a nossa conclusão diz, Estevão, um dos 7 escolhidos para o trabalho social da primeira igreja, representa o modelo de uma igreja verdadeiramente bíblica. Qualificado, cheio de fé e do Espírito Santo, não teme se posicionar diante de um mundo de uma cultura contrários. Não teme o sofrimento, nem mesmo a morte na defesa daquilo que acredita e prega. É o modelo de uma igreja que, em vez de ficar no seu conforto, vai até as últimas consequências, arriscando-se pelo seu Senhor. Até onde você vai por Jesus? Até onde a sua fé vai por Ele? Talvez você diga, irmão William, no Brasil não temos nenhuma dificuldade relacionada a isso e não preciso decidir entre minha vida e Cristo. E se precisasse, você decidiria por Ele? Você estaria disposto a morrer por Ele? Quero deixar esta reflexão para a sua edificação nesta oportunidade e nos vemos na lição presencial desta semana e desejamos que Deus abençoe a sua vida.